Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Então, primeiramente, queria agradecer a quem já se inscreveu no canal e também agradecer aqueles que estão assistindo e curtindo os nossos vídeos, tá? Bom, pra gente dar continuidade, eu falei que eu deixaria para falar sobre o parto num vídeo à parte, né? Porque eu acho que o parto é mais delicado, né? Acho que as mães têm uma curiosidade maior nesse momento, né? Então, assim, primeiro já quero pedir para vocês deixarem um comentário de vocês, de como foi o parto, foi normal, foi cesariana, vocês sabiam desde o início como que seria o parto, ou no meio da gestação teve alguma modificação, alguma mudança. Vou falar um pouquinho do meu, tentar resumir o máximo que eu puder, né? Porque parto, se a gente for ficar falando aqui, a gente fica a semana inteira. Então o meu eu vou tentar resumir um pouquinho, tá? Bom, desde quando eu descobri a gravidez até o 8º mês, eu pensei que eu faria o parto cesariana, porque eu sou hipertensa, né? Então a cesárea é a mais indicada nesses casos porque eles consideram gravidez de risco. Então, assim, desde o início até o 8º mês, acreditei, né, fielmente que seria dessa forma. Só que como faltava assim umas 3 semanas mais ou menos para o parto, numa das minhas últimas consultas, né, a médica me informou que eles iriam me induzir para o parto normal, que diante do meu quadro, né, clínico, que estava super bem, meu pré-natal foi super tranquilo, minha pressão não subia tanto, né, teve só aquele caso do início de uma pré-eclâmpsia, né, que acabou que eu nem tive, graças a Deus, mas de um modo geral eu estava muito bem, né, me medicava direitinho, a pressão estava sempre tranquila, então eles resolveram, né, no finalzinho da gestação, me internar e interromper a gravidez para poder me induzir ao parto normal. Eu fiquei muito nervosa, porque eu não sabia como que seria, né? Eu já tinha me preparado psicologicamente para uma coisa e de repente, com poucas semanas, ter que me preparar para uma novidade assim, né? Minha mãe também estava comigo no dia da consulta, também ficou muito nervosa, né? Com a surpresa de que seria parto normal. Eles tentariam, né? O parto normal. Mas enfim, no dia 25 de agosto, de manhã, 8 horas da manhã, eu cheguei no hospital. A médica me informou que a indução poderia demorar alguns dias, até semanas. Eu até descobri, né, depois que eu tava lá, que tinha uma menina no quarto ao lado que tava 15 dias tentando e o remédio não fazia efeito nela. Então, assim, fiquei meio preocupada, né, de ficar muito tempo no hospital, mas ao mesmo tempo estava confiante de que comigo, de repente, era uma segunda-feira, acreditei que até na sexta-feira o Pedro Lucas nasceria, né, e os motivos aconteciam um atrás do outro para eu acreditar nisso. Primeiro, quando eu fui fazer a ultrassom, né, a última, o médico falou que o Pedro já estava já encaixado. Então, a probabilidade dele nascer naquela semana era boa. E aí, quando eu subi pra falar com a médica, né, mostrar o ultrassom, ela fez o toque e viu que eu tava com 3 de dilatação. Quer dizer, iriam começar a me dar a medicação, provavelmente, né, tava tudo certo para o Lucas nascer sem prolongar muito. Então, por volta de 11 horas me deram o primeiro remédio, né, e aí por volta das 2 da tarde eu já tava sentindo muitas dores, tava sentindo assim muita cólica. Não sei se vocês que já tiveram neném também sentiram isso, mas eu me dava assim uma sensação como se eu fosse no banheiro fazer o número 2. Era uma cólica como se, sabe, precisasse ir no banheiro correndo. E aí, toda vez que eu ia no banheiro com aquela sensação, nada acontecia. Mas a cólica era bem forte, eu sentia assim umas contrações na barriga, sabe? Bem forte também. E aí a médica me disse que para tentar aliviar, né, aquelas dores, eu poderia ir pro chuveiro e deixar cair assim nessa região aqui nas costas, perto dos rins, deixar cair água morna, né, meio que mais quentinha, que dizem que alivia, e vou te falar, alivia mesmo. Eu sentia a cólica, corria pro chuveiro, botava lá naquela água quentinha, aliviava. Só que assim, depois de meia hora, né, 40 minutos indo nesse vai e vem de água quente, tinha uma hora que eu já não tava, a água já não tava mais me aliviando. Eu tava muito nervosa, porque eu não gosto de sentir dor, não sei sentir dor, então aquele incômodo, aquela sensação tava me deixando muito, muito, muito tensa. Minha mãe estava comigo, tentando me manter calma, me explicando que quando eu sentisse, né, aquela cólica que era para eu fazer bastante força, porque como o Pedro já estava já encaixado, né, eu já estava até sentindo já assim os ossos da virilha assim abrindo, nossa, que dor, só de lembrar.
E aí eu fazendo força ajudaria, né, a induzir logo, né, pro parto. Só que a dor era muito grande e cada vez que eu sentia aquela contração, em vez de eu fazer força, eu me retraía, sabe? Tentava segurar, sabe, aquela dor. E eu acho que isso acabou prejudicando um pouco também, né? Então, quando foi por volta de umas 3 da tarde, a médica voltou com outro remédio. Antes de me dar o remédio, ela fez o toque, viu que eu tava já com 5,5 de dilatação. E aí a minha mãe me explicou que quando eu tivesse com 7, 7 e pouco, ela já poderia me levar pro quarto, pra sala de parto, pra me colocar no soro, que aí dali pro parto era mais rápido. Então, assim, aquilo me aliviou um pouco, porque de 5,5 para eu conseguir chegar a 7, né, não estava tão longe assim. Apesar das dores que eu estava sentindo, eu acreditei que fosse ser uma coisa rápida. E elas me deram o segundo remédio. E aí, gente, o segundo remédio foi onde, pra mim, né, onde foi tudo deu errado. Porque com o segundo remédio, as minhas contrações, elas aumentaram. Elas não estavam mais seguindo o fluxo certinho. Eu agora não vou lembrar e eu nem entendo disso, gente, mas na época eu acho que a médica me explicou que seriam 7 contrações por minuto, algo assim. E na realidade eu estava tendo o dobro. Quer dizer, o Pedro Lucas, ele desencaixou, porque como tinha muita contração, além do que deveria ter, quer dizer, o Pedro Lucas ele se desencontrava do caminho que tinha que ir, né? Então ele desencaixou e eu comecei a sentir muita dor na virilha do lado esquerdo. A impressão que eu tinha era como se o Pedro tivesse, sabe, ali batendo com a cabeça ali o tempo todo. Ele não conseguia ir reto, ele virava e ficava sempre ali. Era uma dor muito, 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 muito grande e um incômodo que eu sentia de ficar imaginando meu filho dando cabeçada no osso, né? Assim, tentando sair pelo lado errado. Então eu comecei a sentir meu braço muito dormente, comecei a sentir dor de cabeça, minha visão começou a ficar bem embaçada, e aí eu comecei a chorar, pedi pra minha mãe chamar a médica, que eu não estava me sentindo bem, eu não estava me sentindo bem. Quando a médica veio verificar minha pressão, ela viu que realmente minha pressão tinha subido bastante, eu estava muito nervosa. Por mais que ela conversasse comigo, tentasse me acalmar para poder ficar mais tranquila, eu estava muito nervosa mesmo. E aí a minha mãe também começou a ficar nervosa, porque ela viu que eu não ia conseguir finalizar e chegar no parto normal. A médica botou um aparelho na minha barriga, assim, né, para poder verificar o batimento cardíaco do Pedro. E ali pra mim foi a minha maior tristeza, digamos, durante assim, né, o antes do parto, o pré-parto, que foi ela virar pra mim e falar que o Pedro Lucas estava em estado de sofrimento e que a gente teria que ir correndo pra cesariana, porque senão ele não aguentaria, né? Porque eu comecei a tomar o remédio 11 horas da manhã. 3 da tarde eu tomei o segundo. Quer dizer, desde 2 da tarde eu já estava sentindo dor. Então, naquela hora que ela entrou para poder verificar como é que o Pedro estava, já era por volta de 5 horas da tarde. Assim, não era muito tempo, né, sentindo dor, mas eu acho que para um bebê, né, já era o tempo suficiente de cortar aquilo e fazer logo o parto. Então, 5 horas da tarde ela saiu do quarto, dizendo que elas iriam arrumar a sala de cesariana, que elas iriam fazer, que não teria condições de esperar para poder fazer o parto normal, que o Pedro Lucas não aguentaria, e eu também provavelmente não, porque minha pressão estava muito alta, eu estava me sentindo muito mal. Tive que ligar correndo as peças pro pai do meu filho, para poder... liguei também para minha tia, porque os dois iriam pro hospital. A minha mãe não tinha condições de poder me acompanhar no parto, ela se sentia mais segura que a minha tia fosse, porque ela é pediatra, então se de repente precisasse de alguma coisa lá na sala de parto, ela poderia, né, meter a mão na massa. E aí minha mãe estava muito nervosa, ela não conseguiria ficar comigo. Então, quando foi por volta de 9 horas, né, quer dizer, isso foi às 5, eu ainda esperei até as 9 horas da noite, que foi a hora que elas me levaram para a sala de parto, para poder começar. Minha tia não estava lá ainda, né? Então eu entrei sozinha. Na hora da injeção para anestesia, eu não consegui ficar na posição que elas pediam, porque eles pedem pra gente poder, né, se encolher todinha para elas poderem aplicar na coluna. Só que eu tava sentindo tanta dor, o braço tava muito dormente, que eu já não sentia mais o braço, eu já não tinha mais, assim, como ter força para segurar as pernas para poder
né? Ainda mais aquele barrigão entre as pernas e os braços, né? Então eu não conseguia. Então as enfermeiras tiveram que me segurar, me apertar, me ajudar, me encolher o máximo que eu conseguia para poder me dar anestesia. E, gente, que anestesia é aquela? Diante da dor que eu tava sentindo, a anestesia foi, assim, maravilhosa. Gente, eu fiquei sem sentir nada, assim, foi questão de segundos. Aplicou a anestesia, quando elas me deitaram na maca, eu já não tava sentindo mais as pernas. A médica me mostrava assim a agulha, falava assim, ó, vou espetar na sua perna, você me diz o que você vai sentir. E assim ela ia espetando e eu sentia nada. As pernas estavam bem, assim, as pernas não, eu acho que do pescoço pra baixo eu não tava sentindo mais nada. O braço eu sentia o formigamento, né, mas por conta da minha pressão que estava alta, mas do resto do corpo eu não sentia nada. E aí começaram, né, o parto, a minha tia chegou, já tinha começado, então assim, até ela chegar eu tava numa tensão que eu acho que vocês devem imaginar, né? Então quando ela chegou, parece que saiu assim uns 50 elefantes das minhas costas. Eu fiquei mais assim, mais tranquila. E aí o parto em si, cesariana, eu achei assim rápido. Num... Eu acho que antes de eu ir pra sala de parto, pra mim durou, sei lá, um mês. Mas quando eu entrei na sala de parto e começaram, até que foi rápido. Eu entrei na sala de parto 9 horas, o Pedro Lucas nasceu 10h20. Quer dizer, 1h20 pra mim passaram como se fosse 10 minutos. Logo ele nasceu, fiquei um pouco também tensa nessa hora dele saindo da barriga, porque eu não ouvi o choro. E aí eu perguntava pra minha tia, cadê ele? Não tô ouvindo, o que aconteceu? Aí ela falou, Ariana, calma, porque ele nasceu meio com uma respiração esquisita e eles estão aspirando. Aí eu ouvi o barulho, né, do aparelho aspirando ele, e aí depois de alguns minutos que ele já tinha saído da barriga, foi que eu ouvi o choro dele. Ai, chega até me arrepiar, gente. E aí eu ouvi o choro dele e aquilo, sabe, entrou dentro de mim, limpando a alma, sabe? O fato de poder estar ouvindo ele, ver que particularmente estava tudo bem, ele estava vivo, eu estava viva, né? Já que o medo tinha tomado conta de mim. Depois que ele nasceu, me levaram para uma sala, né? Um outro setor lá de espera, com outras mães também que já tinham tido neném. E aí o certo seria eu subir com ele pro quarto. Só que diante de tudo que a gente passou, né, o parto ter sido, né, correndo e tudo mais, ele nasceu com um problema respiratório, né? Quando trouxeram ele para eu poder vê-lo, ele tava com uma respiração bem esquisita, sabe assim, tu via que o peito dele ficava numa velocidade e ele ficava, né, tentando procurar o ar e parece que não conseguia achar. E aí me informaram que eu subiria pro quarto sozinha, né, e ele ficaria na UTI, né, até ele se recuperar um pouco, né, e eu pudesse, né, estar com ele. Então, assim, foi bem triste, né, depois de ter tido aquela alegria gigante de poder ter ouvido o chorinho dele, receber essa notícia de que eu subiria sozinha, de que ele não estava bem, entendeu? Pra mim foi, assim, bem complicado. Mas fui pro quarto com a minha mãe subiu comigo, e minha mãe esteve comigo o tempo todo, desde o pré-natal, desde quando me internei pro parto. Durante o parto, ela não esteve dentro da sala comigo, mas estava do lado de fora. Depois que o Pedro nasceu, eu podia ter acompanhante, então ela ficou comigo o tempo todo, né? Então subi com ela. Por conta da anestesia, quando eu cheguei no quarto, eu apaguei, não lembro de ter visto mais nada. E ela tinha visto o Pedro, né, subir pra UTI. E aí os médicos me falaram que quando eu acordasse, né, no dia seguinte, que aí se eu tivesse uma recuperação boa, que aí eu poder vê-lo, né? Porque cesariana disse que é complicado depois do parto, sente dor, sente tontura, sente fraqueza e tudo mais. Então eu só poderia vê-lo no dia seguinte. Mas aí eu vou deixar para contar para vocês sobre isso
o nosso próximo encontro. E espero que vocês tenham curtido. Desculpa o vídeo também ser longo, né, gente? E olha que eu nem entrei em muitos detalhes sobre isso. E quero que vocês contem pra gente como é que foi o parto de vocês. Eu tenho muita curiosidade de saber sobre o parto normal, gente. Não sei se o que eu senti é perto do que realmente as mães sentem na hora H, mas tenho, assim, se um dia, né, Deus me permitir ser mãe de novo, eu queria poder tentar o normal, mas dessa vez eu iria tentar mesmo, sem medo, já que eu já conheço um pouquinho da dor, né, então a gente já vai mais preparada. Mas queria que vocês contassem, se você teve parto normal, me conta como é que foi, o que você sentiu, se demorou. Tem mães que dizem que ficam até dias sentindo as dores, né? E o bebê demora a nascer. Tem mães também que dizem que sente dor, a bolsa estoura e em 1 hora o bebê já tá nascendo. Então eu tenho curiosidade de saber como é que é. Conta pra gente aí, tá? Um beijo grande pra vocês e até o nosso próximo vídeo, tá? Tchau, galera!